Oi! Hoje eu tô aqui pra falar sobre a minha última leitura, minha leitura mais recente, que é O Enigma de Andrômeda, do Michael Crichton, um livro que me deixou bem tenso, assim, vamos dizer, meio paranoico com as coisas, meio refletindo, assim, sobre a vida. Enfim, vou comentar um pouquinho sobre ele com vocês hoje e podem ficar tranquilos que não vai ter spoiler. Esse livro parte da premissa de que o governo, ele criou um projeto chamado Scoop, e esse projeto é basicamente, eles enviam um satélite pra atmosfera ali, pra fora do planeta, pra procurar vírus e bactérias e coisas que sirvam de novas armas biológicas. E eles vão sobre o pretexto de, nós vamos analisar a atmosfera e ver se tem alguma coisa perigosa, mas na real eles estão querendo buscar coisa lá pra usar como arma. E daí eles enviam esse satélite várias vezes, não encontra nada, ou não funciona, não sei o que, dá erro. Aí na sétima vez, ele dá um errinho lá, ele acaba caindo na Terra e cai numa cidade. E a partir do momento que esse satélite abre ali naquela cidade, todas as pessoas imediatamente caem mortas. Só duas pessoas dessa cidade conseguem sobreviver e elas vão ser levadas então para um projeto aqui também pelo governo chamado Wildfire, que é um projeto, uma base secreta aí no subterrâneo que é destinada a estudar vírus extraterrestres e impedir que isso se espalhe, né, e conseguir entender e encontrar cura e tudo mais. Enfim, a nossa premissa vai a partir daí, eles vão tentar estudar esse vírus e entender porque todas essas pessoas morreram, como que ele se porta, o que que ele faz com as pessoas. E se você não tá ligado, Michael Crichton é o mesmo autor de Jurassic Park, então se você gostou de Jurassic Park, é grande probabilidade de você gostar disso daqui também. Se você tem interesse no livro, antes da gente começar a falar sobre a minha opinião, deixa eu avisar vocês que eu tenho um cupom exclusivo aqui do canal, que a gente conseguiu com a Amazon, de 10% de desconto. Então você usa lá Enigma10 na hora de fazer o seu checkout. E também o livro já tá com 28%, se eu não me engano, na Amazon. Então você vai ter os 28 mais 10% de desconto na compra dele, beleza? O link tá aqui embaixo pra você ajudar o canal. Bom, a primeira coisa que eu posso falar sobre o Enigma de Andrômeda é que ele é um livro que não é pra todo mundo, e logo mais pra frente vocês vão entender um pouquinho mais. E também é um livro que eu gostei bastante, mas ao mesmo tempo não foi perfeito, então mais pra frente também vou falar sobre algumas coisinhas que eu não gostei. Mas vamos começar sobre as coisas boas. É um livro que começa já com a tensão lá em cima, sabe? A gente tem essa cena que eles estão na cidade, vasculhando os corpos ali, vê que tá todo mundo morto, e daí do nada eles veem uma pessoa vestida de branco vindo na direção deles, andando entre os mortos. Eu falei, ai meu Deus do céu, é Jesus Cristo, eu não sei o que, apareceu um alienígena ali, o que tá acontecendo? Eu já fiquei mega curioso e intrigado a partir daí, e também fiquei com um pouquinho de cagaço, não vou mentir. Eu fiquei meio, tipo, imaginando se essa seria a vibe do livro, e realmente é. Ele tem essa coisa, não é dark, mas ele dá uma tensãozinha, assim, um medinho. É muito interessante a gente acompanhar esse negócio de local secreto do governo destinado a estudos de alguma coisa, porque eu tenho certeza absoluta que isso existe na nossa realidade, e a gente já ouviu falar de várias coisas ali que o governo fica meio assim sobre, que não fala muito, a gente tem áreas que são destinadas a isso, e aqui nesse livro a gente meio que vai ver dentro como que é, como que funciona, não que seja um retrato da realidade, mas é uma abordagem que instiga a sua curiosidade a imaginar como é isso, e é muito massa porque ele mostra tudo que eles fizeram pra proteger o lugar, então toda a tecnologia que tá em volta pra ninguém encontrar, como que faz pra entrar, todo o procedimento de segurança que é tipo imenso, eles têm que passar por muita coisa pra entrar nessa base, tudo que o governo teve que fazer, todos os acordos políticos, as coisas ali que estão por trás, o que o presidente falou. E eu também curto muito essa coisa de confinamento subterrâneo, sabe? Então já fiquei felizinho com isso também. E ele apresenta muita imersão, porque assim, o livro eu vou contar pra vocês, ele é basicamente 150 páginas ou até mais deles estudando a bactéria e tentando entender como ela funciona. Então não é um livro cheio de ação, de acontecimentos, é mais parado, mas é muito interessante. E ele tem essa imersão de que ele insere de vez em quando, assim, no livro, alguns relatórios, algumas coisas pra você acompanhar junto com os personagens as descobertas que eles estão fazendo. Ó, tipo assim, tem... não sei se vai dar pra ver, não adiantou nada. Mas tem, tipo, números e relatórios e coisas. Às vezes tem imagens e fotos. Que tem, tipo, um gráfico de como o negócio afetou o corpo e tal. Todo momento a gente vê, assim, detalhinhos de implicações, como eu disse pra vocês, políticas. E eu gostei bastante de acompanhar isso. Ele deixou a história mais crível, sabe? Mas por que eu disse que é um livro que não é pra todo mundo? Porque ele tem que ser bem nerd pra você gostar, gente. Porque ele tem tecnologia, ele tem ciência, ele tem biologia, sabe? Aquelas coisas de enzima, não sei o que. E é bem nerdzão, assim. Então você tem que ir bem focado nisso. Isso é uma coisa que sempre é complicado, porque dá um medinho de que o autor vai ficar enrolando por 300 mil páginas falando só de coisas técnicas e acaba virando um livro de física e química. Mas aqui funciona da seguinte forma. Ele tem algumas instâncias em que ele meio que para a história e tem um narrador que ele vem e explica alguma coisa pra você que não necessariamente os protagonistas ali já sabem.
sabem, ele vem, corta a história e fala uma informação. E o jeito que ele faz aqui é muito interessante porque parece que tá assistindo um documentário. E o cara do documentário, o narrador lá, ele fala, agora vamos continuar com a história e vocês vão ver que os personagens vão passar por isso, isso e isso, por causa disso, disso, disso. E é muito legal essa coisa aí que ele fez. E muito dessas informações, isso não é algo que eu sou acostumado a fazer com ficção científica, algo que eu não vou atrás, mas eu fui atrás de pesquisar coisas que ele tava falando aqui pra conhecer mais sobre isso, porque eu fiquei intrigado, porque eu achei o assunto interessante. Só que o livro não tá livre do pecado, tá? Tem momentos aqui e ali que ele divaga um pouco, ele perde a mão ali na biologia, e a enzima, e é o risossome, não sei das quantas, de Ava4, o aminoácido da proteína, não sei o que. Eu não entendi bolhufas porque eu faltei nessas aulas, tá? Eu odiava essas coisas na escola, mas quem curte, você provavelmente vai amar isso daqui. Esses momentinhos aí eu quis morrer um pouquinho. Apesar dele ser ficção, eu não sei o quanto de ficção ele tem aqui, mas me fez refletir bastante, como eu disse pra vocês, se tornou um livro muito real, mais real do que eu imaginava, assim, do que eu esperava, em questão de ficar imaginando realmente essas coisas de bactérias. Eu fiquei meio surtado. Ai, meu Deus, hoje é uma bactéria do espaço, vai matar todo mundo. Aí tem um certo momento que ele fala sobre os satélites, e ele comenta assim, no momento tem 500 e poucos satélites orbitando a Terra. Eu fiquei, caraca, 500 coisas em volta da Terra aqui. Aí eu fui pesquisar na internet, quantos satélites a gente tem? E eu descobri que tem mais de 3.000, sabe? Aí eu comecei a ficar desesperado. Meu Deus, a gente tá cercado, o que tá acontecendo com o mundo? E também em relação às coisas biológicas, sabe quando você tá na aula de biologia, assim, na escola, e o professor começa a falar de alguma doença, de alguma coisa ruim, você já começa a achar que você tem aquilo, que você tá passando por isso, que você vai contrair aquilo? Então, é a mesma coisa que eu senti aqui, eu fiquei desesperado. Mas algumas outras coisinhas me incomodaram, por exemplo, ele tem a tendência de descrever os personagens até você cansar, assim, em vez de mostrar a personalidade deles. Então ele tem parágrafos aqui, eu até marquei pra ler pra vocês. Fulano era irritável, resmungão e atarracado, com rosto sombrio e olhos tristes, mas era cuidadoso, imaginativo e não tinha medo de pensar com coragem. Sabe, isso pra mim não diz nada. O que diz pra mim é a atitude dele, a forma como ele age. Ele meio que achava que só descrever o personagem já tava bom. E por causa disso, eu não consegui me conectar muito ali com ele, sabe? Ficou meio superficialzão, assim. Ele tem um começo meio burocrático também, então ele demora, assim, umas 70 páginas pra pegar, ele enrola bastante até isso. Joga bastante nome, assim, da confederação de não sei das quantas, esses nomes imensos, assim, de sigla, sabe? Ele coloca isso várias vezes pra várias coisas. Eu fiquei meio... Tá, vamos seguir com a história, que eu tô interessado, tô intrigado com esses monte de morte, com essa bactéria, o que vai acontecer, eles vão estudar isso, o que eles vão descobrir. Então foi um pouquinho difícil de conseguir entrar ali, mas depois foi de boa. Nos últimos 25% do livro, principalmente, o negócio pega fogo assim, fica muito legal, e daí vai acontecendo bastante coisa ali, você vai ficando desesperado. Mas a conclusão, tipo, as últimas 3, 4 páginas do livro, assim, eu achei um pouquinho anticlimático, porque ele criou uma tensão no negócio e o final acho que não entregou tudo aquilo. Mas assim, eu entendi o propósito do autor, que não é pra ser aquela coisa nossa, sabe? Aquela coisa fantasiosa e ficção e tudo mais. Eu acho que ele foi bem pé no chão e puxou um pouquinho pra realidade. Que, por exemplo, assim, o homem estuda e desenvolve a ciência, mas a ciência nunca tem um ponto final. Tipo, nunca chega, agora a gente já sabe absolutamente tudo, é aqui que a gente precisa parar. Sempre há evolução, sempre há novas perguntas e sempre vai haver respostas. E nunca vai ser 100% certo tudo na nossa vida. Então, eu acho que essa foi a mensagem que ele quis passar com essa conclusão. Enfim, essa foi a minha opinião sobre esse livro. Eu super recomendo que vocês deem uma chance se vocês gostam dessas coisas aí que eu comentei de ciência, biologia e tudo mais. Vou deixar o link aqui junto com o cupom, vocês vão ter 10% de desconto, então vai lá e ajuda o canal, beleza? Não me segue nas redes sociais ainda, todos os links estão aqui na descrição pra vocês. E se vocês estão chegando agora, não são inscritos, aproveita, se inscreve, clica aí no botãozinho, seja muito bem-vindo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo pra vocês e tchau!